nervosa, Tami. É muito fogo lá atrás hoje. Já tô nervosa. Marco Feliciano! Marco Feliciano. Doutor Raul Gil. Jovem, você é bem mais jovem pessoalmente. Bondade sua. Você de onde é, Marco? Eu sou do interior de São Paulo, Orlândia. Você é de Orlândia? Pertinho de Perto Ribeirão Araçatuba, Preto. Não, Ribeirão Preto, isso, Ribeirão na Preto. rodovia Anhanguera mesmo. Certo, tem um rapaz aqui da cidade, bem pertinho de Ribeirão. Como é o nome? Ei? Cravinhos é do lado. É de Cravinha, né? Ele é de Cravinha. Conterrâneo nosso. É um cantor, ele veio trazer um CD dele. Tem muito talento para o interior de São Paulo. É, não é? E você é um polêmico. Isso é o que as pessoas dizem, né? Vamos tentar aqui tirar essa imagem do povo hoje. É mesmo, é? É um prazer estar aqui. Para mim, eu estou vendo aqui, eu acho que um dos auditórios mais bonitos que existe no Brasil. Sei. Essas 4 moças que aqui estão... Somos boazinhas. Não, são de parabéns. São 3,5. Ali não é bem 3,5. Tá no meio caminho. Ali é 3,5. Ali está no meio do caminho. Ex-Tami, atual Tommy. Não sabe se vai para frente ou volta. Não, é o Tami. Eu já disse que vocês não podem Já mudar. disse como é o quadro. Por favor, Querem saber. Feliciano, sente. Querem saber. Bem, faz uma pergunta. Eu vou pegar leve com o pastor aqui, Quer tá? fogo ou não? Por favor. Foguinho, tá? Foguinho. Foguinho? Põe foguinho, então. Não, Põe até pra foguinho. ele começar, assim, né? Vamos lá. Eu tiro as pessoas do fogo, então me ajuda. Então tá. Pastor, seja bem-vindo, viu? Ó, Mas a mas minha o senhor primeira está no pergunta, eu quero saber se você se acha melhor... Pera um pouquinho. Meu Deus do céu. Peraí, Muito peraí. suspense. Antes da, já botou fogo ali? Começou. Peraí. Seja bem-vindo, viu? Não esquenta não. que Pastor, eu tá nervoso? Não. Nem um Toma pouco. Tá aguinha. tranquilo. Homem, Não, eu vou pegar leve para começar. pega onde? Eu quero saber É. se você se acha melhor como pastor ou como deputado. E, como deputado, qual foi o grande feito na sua carreira até hoje? Qual a lei que você aprovou e que você tem orgulho dela? Bom, a palavra melhor eu acho que não se encaixa bem para o título de pastor, porque pastor é uma vocação. Né? Como deputado, eu me sinto um deputado mediano, nós somos em 513. E no parlamento é muito difícil um deputado ter uma projeção, a não ser que aconteça uma polêmica ou alguma coisa... que por aí Tcharam, vai. sua especialidade. Ou uma Não lei é- muito boa também, Pois bem, né? Algum projeto. Há controvérsias, há controvérsias. Então, se você perguntar o que eu gosto mais de fazer, eu amo ser pastor. Eu estou político, mas eu sou pastor. Você prefere Amanhã ser posso pastor. deixar de estar político, mas eu sempre serei pastor, porque é uma vocação. Então, prefiro ser pastor. E de lei você não tem nenhuma ainda aprovada? Aprovada não, mas eu Não? tenho várias leis. Na verdade, o que as pessoas deveriam entender um pouquinho sobre o parlamento é que melhor do que apresentar uma lei é fazer as leis que estão em evidência funcionarem. Imagine que no mandato são 513 deputados. Se cada um apresentar 10 projetos, são 5.130 projetos. É impossível votar isso durante o mandato. Então, existem outros tipos de trabalho. Como deputado, também não dá para você ser um clínico geral. As pessoas perguntam para mim, por que o senhor não cuida da saúde? Por que o senhor não cuida da reforma agrária? Não tem jeito, você tem que abraçar uma bandeira e levar ela em diante. Mas a minha bandeira é a qual é a bandeira sua da bandeira? família, moral, bons costumes. Eu fui enviado ao Congresso com votos de um segmento cristão. Então, nós temos uma filosofia. Alguém pode dizer, mas o país é laico, pastor. Sim, Sim, o Brasil é laico, mas não é laicista. A palavra laico significa proteção e direito a todos os cultos. Laicismo seria ateísmo. Então, nosso país não é ateu. É um país laico, mas que protege o direito das pessoas pensarem o que elas querem, inclusive praticar a fé religiosa cristã. Qual a sua igreja? Assembleia de Deus. Assembleia é ótima, né? A sua Eu, bandeira pastor é da presidente, pastor família, José né? Wellington Bezerra da Costa. A sua bandeira é a da família, né? Exato. No caso, foi votado sobre o casamento dos homossexuais. E o seu voto foi contra ou a favor? Porque não deixa de ser uma família, né? A união, né? Que não é o casamento, na verdade. A união estável. união estável. Então, foi muito boa a sua pergunta também, até para esclarecer para o Brasil que nunca foi votado isso na Câmara dos Deputados. Nunca foi votado a lei que transforme o casamento e dê direito a pessoas do mesmo sexo. A Constituição Federal, no artigo 226 dela, até hoje consta que casamento no Brasil é a união de um homem e uma mulher.
O que aconteceu foi uma jurisprudência criada pelo CNJ, né, que é o Conselho Nacional dos Juristas, e eles criaram uma jurisprudência entendendo que a união estável de duas pessoas do mesmo sexo, ela seria aprovada. Da união estável, entenderam que a união civil também era, mas isso é um recorte na nossa Constituição, é uma falha, porque a Constituição Federal diz uma coisa e a Justiça Brasileira diz outra. Se tratando da sua bandeira de ser uma família, você jamais faria, então, uma lei para tentar ser aprovado o casamento valendo como uma lei? Que tipo de casamento de pessoas do mesmo sexo? Homossexual, Veja só, esse é o grande problema. Os ativistas do movimento homossexual nunca conseguiram colocar em pauta a votação. Nós até tentamos. Porque o parlamento... Nós quem? Todo o parlamento, a minha bancada, a bancada evangélica, inúmeras vezes nós conversamos com pessoas que são do outro lado, porque o parlamento é isso. São pessoas falando sobre assuntos diversos. E o que impede? O que impede é porque não se coloca em votação, porque é um assunto polêmico. A maioria dos deputados tem medo de colocar isso, sim, de expressar o que eles pensam. Mas a gente entende que os políticos foram eleitos para representar a população. Exato. Quando há esse tamanho de barulho, né? Isso é uma urgência, né? O povo clama, porque veja bem, a Constituição foi escrita aqui no Brasil em 86, com base em outras constituições, blá blá blá, né? Nós somos uma nação jovem, então estamos em desenvolvimento, e aí essa Constituição, ela é muito um ponto de partida, né? Ela não é finita, é algo que requer Por isso trabalho. existem as emendas constitucionais. Exatamente. E se existe tanto barulho, se vem esse movimento, né? A gente tem aí a maior parada gay do mundo, né? E se a sociedade como um todo, na sua maioria hoje, não apenas aceita, como vem demandando esse direito, né? O reconhecimento desse direito, como é que a gente pode lidar com o fato de que aqueles que a gente elege para nos representar acabam não fazendo isso, né? É muito frustrante para o cidadão. Sim, os eleitores deveriam entrar em contato com seus deputados e cobrar deles que isso seja colocado em pauta. Nunca foi colocado em pauta. Você disse que a população brasileira toda apoia. Isso disse toda. Eu disse grande parte dela, até porque não então, existe maioria, né, voltando totalitária. assunto, é meu projeto de lei, é um PDC, na verdade. Eu criei um PDC para que fosse apresentado ao Brasil um plebiscito. Um plebiscito sobre o casamento homossexual, homoafetivo. Só que não passa. Eu tenho o apoiamento de 1/3 da Câmara, porque um PDC... Não passa aonde? Eles não colocam em votação. Não dão continuidade. Não dão continuidade ao trabalho. Mas é porque eles têm medo de perder os eleitores. Isso, por exatamente. isso, com certeza. Desculpa, como você encara a homossexualidade? Como é para você? Assim, acho que existem 3 homens, né? O Marco Feliciano, pastor, o Marco Feliciano, deputado, e o Marco Feliciano, ser humano, né? Porque uma coisa é o que você passa para os seus seguidores e outra coisa, às vezes, é o que a gente pensa lá dentro da gente. Que a gente não deveria ser, né? Porque isso acaba sendo uma hipocrisia, na verdade, né? A gente deveria ser o que a gente é perante todo mundo, né? Sabe o que acontece, Penélope? Eu acho que, às vezes, você falar exatamente o que você pensa, como ele que tem responsabilidade com, sabe-se lá Deus, claro, com quantos seguidores, às vezes nem sempre é mas bom, deixa né? ele responder. Mas deixa ele responder, porque senão vocês duas vão ficar... Não, foi só uma emenda. Você quer a resposta dos 3 juntos ou de um separado do outro? Pode ser separado. Então, veja só, como parlamentar, e eu apoio todos os direitos civis, direitos, não privilégios. Como parlamentar, eu apoio todo tipo de direito civil. Ao meu ver, a união homoafetiva para o casamento é desnecessária a aprovação de um casamento. É desnecessário. Porque não é necessário isso, porque hoje já existe a união estável. Uma vez tendo a união estável, mas a todo união ser civil, humano não tem o direito de ter direitos iguais? Eu vou te dizer o porquê. Eu vim agora da Inglaterra, estive fazendo uma série de conferências lá. A Inglaterra começou exatamente como a gente. O medo do movimento cristão, não apenas evangélico, mas todo movimento, é que não são os homossexuais. Eu tenho inúmeros amigos homossexuais que frequentam a minha casa, inclusive. O problema são os ativistas. Os ativistas são aqueles que ganham para isso. E quanto mais barulho para eles, melhores. O ativismo homossexual na Inglaterra, uma vez aprovada a união estável, pediram a união civil. Uma vez aprovada a união civil, estão pedindo agora a união religiosa. Querem colocar na lei que seja obrigado um pastor ou um padre fazer a união de pessoas de do mesmo sexo. Calma, deixa eu terminar de responder. O cristianismo em si, a fé cristã, que tem a Bíblia Sagrada como seu livro de cabeceira, regra de fé,
ele não aceita, ele proíbe a união de pessoas do mesmo sexo. Então, pelo segmento da fé... Em qual parte que está nisso? Porque Você eu não conheço isso em muito a Bíblia. Romanos capítulo 6. Mas como que está escrito? Só porque o apóstolo realmente eu Paulo não diz conheço. assim, os homens deixaram o uso natural das mulheres e inflamaram nos seus próprios corpos, trazendo sobre si toda sorte de maldições. Você vai encontrar no Apocalipse o apóstolo... Não Mas pode ter, aonde não, que- não pode terminar. ter outras No Apocalipse, interpretações? no Apocalipse Divorciado, ficarão de fora do céu Mas, os deputado. afeminados, os sodomitas. Então, veja só, Os nós não ricos, estamos... Não, peraí, eu nós estamos concordo. discutindo Ricos também. religião. Otávio, não, eu concordo. O que Não, é não tem na aqui? Bíblia falando que Só também tem- os ricos não têm direito ao céu, não é isso? Como? Não, Os mas- ricos. Não é isso que está escrito. Peraí, Não tá deputado, escrito, não. só pra gente Fala entender que você. ficou muito confuso. Vamos. Você é a favor É escrito, não é? do mesmo homem ou com homem, ou mulher com mulher, ser, por exemplo, ter uma união estável. Você não é só a favor deles se casarem numa igreja, é O isso? problema não é só o casamento em si na igreja. Existe um outro problema. Até aí eu entendo também, na boa. Vai entrar um outro problema. Não, eu quero que pagar menos imposto, então, porque eu não tenho todos Vai os direitos entrar- iguais, eu vai quero Não, ter entrar- mas outras quero diferentes. vai saber como entrar- pastor, como que... Desculpa, vai. Vai entrar um outro problema, que esse problema é de foro íntimo e é um problema já visto por psicólogos. Uma vez aprovada a união civil, as pessoas que se casarem, elas vão ter o direito da adoção de De crianças. adotar crianças, lógico. Largadas por heterossexuais, é né? Essa é uma bandeira que a igreja cristã não vê com bons olhos. Não vê com bons olhos por N casos. É claro Mas são que bons- cada caso é são um com caso. bons Tudo bem, olhos as mas aí crianças agora você abandonadas tocou por uma coisa. Mas heterossexuais. você tocou num ponto. A igreja cristã não vê com bons olhos, mas aí a gente estava falando da esfera política. Mas eu E fui de repente eleito- a gente virou para a esfera religiosa. O parlamento da democracia é isso. Cada um é eleito por um segmento. Sem dúvida, Cada mas um vai todos defender têm. a sua bandeira. Concordo, mas nada. O que é mas a sua democracia bandeira nada é da família, além não é? do direito a todos, né? Todos têm os democracia- seus direitos Bem, A respeitados. democracia é cheia de direitos, mas Verdade. vence a maioria. Seguinte, Por peraí, isso tem um voto. nós Por isso que paramos você nesse defende o assunto aí. plebiscito. Exatamente. Esse assunto aí já foi explicado, reexplicado. É. Né? Vamos mudar Porque de esse assunto. assunto aí é um assunto que nós vamos ficar a noite inteira aqui. Vamos dar continuidade. Eu Eu ao ficaria- ficaria, debate. eu ficaria o resto da Ô, vida aqui. deputado. É claro, principalmente você que está louca para casar. Não, eu Olha. não quero casar, eu quero direitos iguais só. Direitos iguais, mas você Direitos- tem direitos Mas, iguais. seu Raul, posso, Não posso tenho. fazer um comentário super rápido? Olha, eu tenho uma união estável com meu marido, né? Eu chamo de marido. Não me casei novamente e eu não conseguia batizar meu filho, para você ter uma ideia. Para você ter uma Eu ideia, também Tami. tenho união estável. Sim, tive o mas, mesmo é, problema. mas o que a Tami... O que a isso é um Tami- absurdo, O que né? Tome... O que Não, isso é mas um na verdade absurdo. a questão religiosa, aí é de fora íntimo, na minha opinião, ela é individual, e aí a fé se resolve. Mas eu acho importante, quando a gente está falando de sociedade, falar de direitos, e aí o cidadão tem o direito de ser Como eu representado. disse para Mas vocês, esse é um- eu muito apoio polêmico. todos os direitos, não os privilégios. Na questão das crianças é muito sério e é muito grave. Mas- Meu problema é só isso. Eu já sentei com o pessoal da outra bancada, eu disse, vamos fazer aqui, se vocês aprovarem a não adoção das crianças, a gente vota e vamos aprovar o casamento. Porque casamento hoje em dia é só um pedaço de papel. Se Sim, proteger a e por igreja. que não adotar crianças dizer- que estão qual o lá problema da abandonadas? Qual o problema? Freud vai responder para você e para mim. Não, um grande Freud já psicanalista. morreu. Não, Você, fala. a psicanálise é uma matéria, é uma ciência, tem que ser observada. Tá, deputado. Freud diz que tudo que Peraí. uma criança vê, ouve e sente, de 0 a 7 anos, de 7 a 12 anos, vai fazer parte da sua existência para o resto da vida. O maior homossexual do país e um dos mais respeitados que já existiram, chamava-se Clodovil. Clodovil, ele disse isso inúmeras vezes. Eu não nasci gay. Eu me tornei gay por questão do ambiente onde eu fui criado. Mas isso é a pela declaração de um influência. indivíduo. Essa é uma pessoa. Mas aí hoje a gente tem um grande representante da minoria homossexual, que é o Jean Willis, e que existe uma polêmica tremenda num suposto vídeo onde você o acusa de pedofilia. Então, essa história foi lida, vista, existiu essa história do vídeo, e aí a história de que a autoria do vídeo foi do seu assessor e tal. Mas houve essa questão do Jean Willis se defendendo, que teria sido acusado de pedofilia. Posso e hoje, falar sobre isso? Lógico. Pode, mas lógico. nem era o principal ponto, Não, mas era só a que- para a citar questão- que o tempo passa. A questão é que o deputado que você citou, ele presidia uma sessão no Congresso dentro de uma comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, e o assunto era diversidade sexual na primeira infância.
E que eu A acho primeira que tem que infância é de 0 a 6 anos. Eu acho que tem que ter. E eu ouvi ali dentro daquela... Isso tem gravado, as pessoas podem procurar na internet. Eu ouvi pessoas que estavam ali, artistas, psicólogos, intelectuais, senhor Raul. E todos eles dizendo assim, se o menininho na creche, com 2 aninhos, quiser pegar no órgão genital do outro menininho, ninguém pode impedir. Tem que ser estimulado, inclusive, porque a criança está se descobrindo, está descobrindo se ela é homem ou se ela é mulher. A criança não nasce homem nem mulher, foi o que eu ouvi lá. Ele nasce um ser Isso amorfo. a psicanálise Ele explica, né? Isso a psicanálise muito explica. difícil. Isso a psicanálise Mas você explica. acabou de dizer agora que Freud está morto, velho. Ué, mas ele morreu mesmo, agora porque pode estamos falar. falando da psicanálise. Então, tá vendo? Uma coisa serve para um lado e não serve para o outro. Não é Como verdade. você mesmo falou, que uma coisa não servia pro outro lado e serve com pra a esse. história, por exemplo. Então, pegando o gancho de uma história, não serve para um lado e serve para o outro. Você citou a psicanálise, que é hoje uma ciência. Mas, ao mesmo tempo, você defende a aprovação de um projeto de lei que obriga o ensino do criacionismo. Você nega a teoria da evolução de Darwin? É só uma teoria. É o nome dela. Agora não Não, é funciona. uma teoria. Mas você acha que a ciência Eu não estou falando para comprovou mulheres isso? intelectuais aqui. Não. Teoria Não, é não, só eu uma Eu não teoria. sou intelectual. A evolução Não não sou é mesmo. a evolução não é uma ciência exata. Não pode ser reproduzido em laboratório. O que não pode ser reproduzido em laboratório, ele não é exato. Entendi. É só uma Mas ninguém teoria. falou que era... Não, a gente está falando de ciência. Não, você está... pois é, Ciência a evolução comprovada. é uma teoria. Não Bom, tem uma bom, prova que o provada. homem... Não, senhora. Não? Não há comprovação que o homem veio do macaco. Vamos Peraí. mudar de assunto. A minha... Não há comprovação Deixa eu fazer científica. uma pergunta Deixa eu nesse- só não, nesse terminar, mesmo só terminar, segmento. porque senão eu perco aqui o Claro, pensamento. claro. Vamos responder. Como não há comprovação científica, é apenas uma teoria, senão não seria uma teoria, seria uma ciência exata, deveríamos dar às crianças o direito delas de escolherem. Por que não a teoria de Moisés? Ok. Bom, Por que não ser apresentado que Deus criou o mundo? Deixa eu mudar Fala, um pouquinho. Val. Por exemplo, por que você é contra uma lei, deputado, que proteja os gays, como tem a lei contra o racismo, para uma sociedade mais justa? Eu não estou falando... Eu até te admiro por você ser capaz, enfim, de falar, e eu acho que é bacana da sua parte. obrigado. Mas eu também, você acaba incentivando essas pessoas a baterem nos gays, a violência. É verdade, que tem muita gente louca que fala, não, ele não gosta de gays, e a gente vê muita homofobia por aí. E por que não uma lei igual do racismo, por exemplo? Sim, veja só. Primeiro, eu não sou contra a lei da homofobia. Que Criminalizar, a lei que criminaliza a Eu Você homofobia. não é não contra. sou contra. Votaria essa lei hoje. Você, desde a favor, que ela fosse você votaria clara. a favor? Desde Onde que ela fosse não é clara. clara? O que é Onde ser ela não é clara? clara? O que é ser clara? Porque dentro dela vai aparecer a seguinte palavra. O que é homofobia? Preconceito. O que é preconceito? O cara que bate no limita? gay, tipo de Não, discriminação. aí não é preconceito, aí é Discriminação. violência. Discriminação é preconceito. Exato. Só Mas que ele veja bate só, porque ele tem eu discriminação. eu não aceito o casamento gay, é uma opinião minha. Eu tenho bem. 8 processos por causa disso. Tudo bem se não aceitar. Eu tenho 8 processos porque eu expressei minha opinião. Então o problema é Ué, mas exatamente se Uma você, coisa é você não mas se você aceitar. falasse eu não aceito o Pra casamento mim. de negros, você teria processo igual. Não, senhora, não existe Por que não? isso. Seria existe. racismo. Não, não é racismo. Racismo é outra coisa. Mas- Não. Como não? Olha, Não é Eu racismo. pensei que eu estava falando com pessoas cultas e inteligentes aqui. Não vai ser a ple- Posso falar uma coisa? Eu acho que essa coisa do preconceito, por que separar negros? Por que ter uma lei? É tudo igual. Eu também acho acho. que o próprio fato de ter o dia do negro, o dia Não, do... Só que eu todos- entendo o Isso é que um você está absurdo. querendo Se dizer. Você todos- entendeu, né? Eu entendo o que você quer dizer, mas na prática há discriminação. assim. Então você cria Se uma todos- ferramenta para proteger. Mas é pior ainda. Não é. Deputado, Olha- deixa eu mudar de assunto. Bom, aqui. vamos mudar de assunto porque Vamos mudar. É muito polêmico. o negócio vai esquentando. Cada Eu estou um à tem... disposição. Aqui é opinião. Qualquer coisa. Não adianta você discutir contra a opinião dele. Não, a gente E está nem... questionando. Mas eu tenho Não a minha adianta também. você ficar na... Eu A tenho a minha opinião dele. Você não tem a sua Então opinião, eu tenho a pronto. minha, ela tem a Cada um dela. tem a sua. Agora, cada um tem uma opinião. Não Mas é adianta debatendo você que a falar, gente evolui. jogar, é racismo. Não é. Não, mas Não, é, não mas é. Se ele acha assim, assim. Você já foi agredido por causa disso? Inúmeras vezes. Já foi? Fui O que eles agredida. acham? Que é Minha racismo? família foi agredida, minhas filhas foram agredidas. Porque é isso que você emana para as pessoas. Você passa ódio para as pessoas agredirem homossexuais Perceba na rua. como você tá falando. É assim que Deus faz. Quando você faz para os outros, Deus pesa a mão sobre a família da gente.
Você, como foi uma moça criada em igreja, sua mãe foi da igreja, sua tia foi da igreja, você devia respeitar um pouquinho Minha mãe mais. é da igreja, minha tia é da Saeg, igreja. você fala, faz favor. Eu acredito que... Ela está passando isso daí com muito particular dela, então não pode ser por aí, bonitinha. Deputado, eu quero só falar do governo agora. Quero mudar um Eu vou pouquinho. continuar orando por Governo você. é coisa boa. Deputado, eu quero Isso, saber o ora, seguinte. ora por mim. Vou continuar Ora orando por por mim. você. Vamos parar, Ora, gente. ora, Hello. ora, Vamos falar um ora. pouco lá Deus do te fazer feliz, de verdade. Não, Tome. Você vai embora por quê? Tome, volta. Ah, claro, você não deixa ninguém falar, só você quer falar? Não, Tome, volta aqui. Deixa. Já ele volta. Vai voltar. Bora, vai. Continua. Deputada, eu quero saber o seguinte. Padre, não, bispo. Deputado. Ah, eu deputado. falei. Como há corrupção no governo, eu creio que também haja na igreja pastores desviando dinheiro dos seus fiéis e tal. Como vocês lidam com isso quando vocês descobrem na igreja de vocês? Quando é descoberto, a pessoa é punida. Ela é punida com exclusão. Se tiver crime, é levada até os órgãos competentes, a pessoa paga pelo crime dela. Por exemplo, eu tenho que te elogiar, porque eu pesquisei, nunca foi descoberto nada de você envolvido com esquema de corrupção e tal. Você já te ofereceram muito dinheiro para esquemas na política? Infelizmente, a política brasileira, num país como o nosso, um país atrasado, a corrupção parece que ela está dentro do DNA do ser humano. Já sofri, sim, bullying para que eu pudesse fazer alguma coisa errada, mas Deus me deu graça e eu venci essa tentação, porque nem tudo é dinheiro. Acho que a gente tem que pensar no futuro. Tenho filhos, tenho netos, e o Brasil é a terra de todos, né? Você tem a sua parte de livros, DVDs, né? Eu sou escritor, eu escrevi 18 livros, uma enciclopédia de 700 páginas sobre a Bíblia. Eu tenho DVDs de mensagens esparramados em todos os países do mundo, quase. Mensagens dubladas em inglês, espanhol, português. São quase 20 milhões de DVDs. Você recebe pelo seu serviço como pastor? Existe um salário ou Veja não? só. Você abdica dele? Existe o pastor que é pastor de igreja, existe o pastor como eu, que é um pastor itinerante. Eu dou palestras, né? Pelas minhas Promove palestras... cultos Exato, onde for. cultos, shows. Por essas palestras que eu dou, eu recebo, sim. Mas na minha igreja, eu sou pastor de uma igreja, eu mantenho a igreja. Eu tenho pastores onde eu mesmo pago a eles o salário deles. Muito bem. Quer que tira fogo? Alguém vai falar mais alguém? Porque a Tami agora- desistiu no meio do caminho. Agora- Aqui é o problema. Eu lamentavelmente, eu tô aqui presidindo um negócio aqui, levando numa boa. Eu não quero aqui, nós não temos momentos que vão agredir ou deixa de... Porque passou a ser um assunto pessoal para ela. Eu sou a favor de tudo, de casamento, de gay, eu sou a favor de cada um da sua vida, faz o que quer. felicidade. Você é feliz? A favor da felicidade. Você é feliz? Isso é importante. Ele não gosta. Agora, não adianta a Tami ficar criando uma polêmica de ofensa, de não sei o quê. Calma, minha filha, ela ficou até muito porque o que a nervosa. gente quer Quer ir combater- embora? Vai embora. O que a gente quer Não tem combater, a problema. gente não pode Seu Raul, reproduzir. A gente seu tem que Raul, combater de outra O que forma. aconteceu aqui foi exatamente o que acontece todas as vezes. Não aceitam diálogo. Quando você vai tentar conversar com qualquer pessoa desse pensamento, eles partem para agressão. Aconteceu comigo lá em Brasília, aconteceu com a minha família. Parte para agressão. Você nunca mais me faça isso. Senão eu vou encher tua cara de tapa. Eu só posso falar no seu microfone, né? Eu só vou em respeito ao senhor e ao Raul Filho. Desculpa, Tami. Você quiser. Pede desculpa. Pede desculpa. Fala, Penelo. Vamos mudar de assunto. Deixa as bichas, minha amiga, pra lá, que já deu. Deputado, então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na sua opinião, quais são os direitos que a mulher deve ter hoje garantidos na sociedade brasileira?
Todos Como é que você vê? possíveis. Você é a favor Claro, da emancipação feminina? Eu moro numa casa que só tem Dominada por mulheres. mulheres. Minha esposa, minhas 3 filhas, minha sogra mora comigo. E a minha vida não era perfeita, né? Por isso que você 5 está mulheres, bonito o assim. Tua paraíso sogra não é mora aqui, com você. não é mesmo? Isso O é só paraíso não uma é aqui. brincadeira. Minha sogra é um doce, né? Mas ele E vaidoso. como eu fui criado pela minha mãe sem pai, eu vejo na minha mãe uma heroína, né? E por ser essa grande heroína, eu acho que as mulheres têm que buscar assim os seus direitos. Todos eles. Falando em Todos mulheres... de igualdade. Você acha que a mulher... A mulher pode trabalhar como homem, ela- pode receber como homem, É porque deveria eu li ser uma declaração respeitada sua como homem. que dizia o contrário. E aí a gente nunca sabe o que a gente lê. Por isso que é importante confirmar fala. o que você está bom, dizendo que bom. aqui. Falando né? em mulheres, eu vi que você é muito vaidoso, né? Que ele se veste bem, Obrigado. diz que ele tira a sobrancelha, tem não sei o que no cabelo, é isso mesmo? O que te arruma assim? Eu Porque acho você tá que super elegante. O homem tem que se cuidar. Né? Como o conteúdo não ajuda muito, pelo menos a embalagem a gente dá para enxergar. Você malha? O que você faz? Não com o malho tempo? por falta de tempo, né? Mas eu tenho uma dieta um pouquinho balanceada. Gosto de cuidar do cabelo. O cabelo é trauma de infância, né? Por quê? Você é Por quê? careca? Sofri bullying Era na escola. careca? Né? Não, porque meu cabelo era muito ruinzinho, muito durinho, sarará. E na escola me chamavam de tudo, de urso do cabelo duro até Capitão Caverna. E aí isso vai Vamos mexendo, amaciar né? esse bichinho, né? Não, Nós. vamos dar Ô, um pastor, jeitinho. e você casou com quantos anos? 19 anos. Você casou virgem? Não. Como é que você vê essa questão de manter a virgindade até o casamento? É Eu acho importante isso na muito fé? bonito. Sim, não Mas é uma apenas pela escolha? fé. Não apenas pela fé. Claro que a Bíblia Sagrada ela vai me dar esse direito também. Que todo ser humano tem que proteger o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Eu acho que hoje em dia está muito Gostei banalizado. disso. Templo do Espírito E Santo. está banalizado por quê? Porque antigamente tinha a conquista, o flerte, a entrega da rosa, o levar para passear. Do vinho. Para depois ter o Mas você prêmio acha final. que esse antigamente O prêmio final. havia Eu menos... gosto. Deixa eu só- nessa deixa eu só- falar, só concluir. depois eu vou te fazer uma pergunta. Hoje em dia, as moças e os rapazes se tornou tão banal, acho que essa liberdade sexual muito forte. As pessoas não têm mais compromisso, as pessoas não querem mais casar. Raramente você concordo. encontra Mas só alguém. uma pergunta concordo. sobre isso. Eu entendo o que você está querendo dizer. Mas, por um lado, essa aura romântica que a gente tem de um passado não muito distante, né, onde havia a conquista, Da saudade. né, mas, também, mesmo. mas a traição sempre esteve presente, né? E, na verdade, não seria esse assim, o maior pecado, o da mentira, né, para aquele com quem você ama e faz e assume um compromisso de fidelidade, de monogamia? Essa mentira não deveria, não é punida? Não Só deveria ser? Pelo cristianismo, a Bíblia diz que Deus fez um homem para uma mulher. Né? Esse ano eu completo 23 anos de casado. Muito bem casado. Minha esposa está me assistindo. Um beijo para a doutora Edileuza. Muito Uma mulher que eu amo bem. muito e suportou toda a luta do meu lado. É uma guerreira, né? E tem 3 filhas que são apaixonadas por mim. Eu acredito no casamento. Eu acredito no casamento como sendo a base da sociedade, a base de uma família estruturada. Eu também, eu gosto muito de família. Mas a liberdade, em algum momento, então, você acha que a liberdade deve ter limites? Quando a liberdade ela parte para a libertinagem em si. Mas aí são duas Eu coisas acho diferentes. que tudo, Não, o tudo sexo. Ô, Tami, você Eu acredita concordo. no casamento? Eu acredito na instituição família. No quê? Muito bem. Na instituição família. Eu Na acredito família. na instituição família. Mas é que a família ela é mutável, né, hoje em dia. Eu, sobretudo, acredito no amor. E eu acho que muitas vezes a gente fala em nome do amor, age como se preservasse e esconde a hora que fere esse amor, né? E aí isso a mentira me incomoda particularmente O muito. problema do que a gente vê no nosso país hoje, essa grande liberdade sexual, são os resultados finais. Saímos de um carnaval. Não agora. generaliza. Sim, não, mas pode saímos do carnaval generalizar. agora. Dentro de 9 meses, os filhos do carnaval que vão nascer. Ah, sim. Sabe quanto o governo federal gastou o ano passado só com lubrificante para ser entregue nos postos de saúde do Muito, país inteiro? imagino. 44 milhões de Porque a reais. bunda é muito grande, né? Para lubrificar, vai um lubrificante que não termina nunca. A 44 bunda milhões brasileira é de uma reais. abundância, né? É muito Num dinheiro. país, É muito dinheiro, num país onde se aprova a concordo. menina tomar a vacina contra a doença sexualmente transmissível, e depois, porque o país não tem controle. Se libera de uma vez
e depois quer se retrair de outra forma. Você tocou numa palavra que me interessa muito, que é o limite entre a liberdade, onde é, na sua visão, que a gente tem que encontrar o controle, como controlar a liberdade. Qual é o limite da liberdade? É difícil falar sobre limite Concordo. da liberdade. Isso vai do caráter. Cada um Isso tem o vai seu, da força, Mas da como- força de vontade, do desejo interior. Mas aí, qual é a principal ferramenta que a gente tem disponível na sociedade para tentar orientar esse Infelizmente, indivíduo? na sociedade nós não temos nada. Mas e Na educação? sociedade, é claro que toda regra tem exceção. Na igreja, as pessoas ainda têm o respeito pela Bíblia, pela forma como a gente encara o mundo. Fora da igreja, é muito difícil. É muito difícil porque hoje... Mas a educação as é uma ótima ferramenta. Educação e informação, Mas eu né? acabei de dizer aqui agora há pouco o que acontece com os nossos pensamentos. A erotização precoce traz um transtorno para o futuro muito grande. Falando nisso, pastor, você nos confidenciou lá atrás que, falando sobre o aborto, né? Que você é contra o aborto porque a sua mãe tinha uma clínica clandestina, né? E que realmente você é contra por isso. Mas não há casos específicos de estupro, de qualquer caso, você acha que não se Sobre deve a fazer questão do aborto? aborto, eu, Marco Feliciano, sou radical. É. A vida é um dom dado por Deus e ninguém pode tirar. Não importa de que forma essa vida foi gerada. O problema tem que ser resolvido de outra forma. Não assassinar uma criança que não tem culpa de ter sido gestada, gerada. Então, o aborto, para mim, eu, Marco Feliciano, sou contra. Eu queria só fazer uma entendi. colocação. Eu respeito a sua posição e valorizo quando você diz eu, Marco Feliciano. Mas você realmente acredita que pessoas que pensem de outra maneira não têm direito de ter uma outra interpretação disso? Meu Deus, eu nunca disse isso. Não, mas é porque o aborto... Direito todo mundo tem. Temos, né? Todo Mas isso mundo. não deveria ser garantido em lei? Pessoas que pensam diferente já existe garantias na lei, mesmo eu não concordando com ela, existe garantia na lei brasileira. Para alguns casos. Os casos de estupro, por exemplo, né? Mesmo eu não concordando com ela. Se hoje viesse para o Congresso Nacional um projeto sobre o aborto, não teria o meu voto. Falando no Congresso Nacional, há muito preconceito, vamos supor assim, aquele é evangélico, aquele não é. Como que vocês Não, porque lidam hoje a com maioria é isso? evangélica, Não, não mas é? não são todos, Não. né, Penélope? Toda Como vez que que um evangélico assume um cargo de exposição, ele sofre preconceito, não importa o que seja. Eduardo Cunha acabou de assumir a presidência do Congresso Nacional e é evangélico. E olha o trabalho que o Eduardo tem feito. Mas se você lê a mídia, o que falaram dele por ser evangélico, então existe no nosso país a cristofobia. O Eduardo Cunha é que ninguém evangélico? fala. O Eduardo é evangélico. Agora, Inclusive, uma curiosidade. eu ajudei a fazer a campanha dele no Rio de Janeiro. Eu fazia a minha em São Paulo e a dele para a reeleição Uma no Rio de Janeiro. curiosidade, há várias igrejas evangélicas, né? Sim, inúmeras. E que têm outras visões, né? Visões diferentes dentro disso, do próprio evangelismo, né? Você representa uma vertente fundamentalista do evangelismo ou não? A palavra fundamentalista, ela está sendo colocada na nossa sociedade como se fosse um pejorativo, né? Não no meu caso, só sim, para mas deixar só claro. para explicar, porque toda vez que vai falar, aquele lá é fundamentalista religioso. Parece um palavrão. Parece um palavrão mesmo. Fundamentalista é a pessoa que acha que algumas coisas são fundamentais. O moral, os bons costumes, a família tradicional, para mim, ela é fundamental. Mas você é ecumênico? Eu acho que eu sou o único evangélico que já pregou em quase todas as denominações do Brasil. Tenho amigos católicos, inclusive, padres que me apoiaram durante aquele movimento todo, padres famosos do Brasil, inclusive. É porque outra Marco. declaração que eu li que você não era ecumênico. Enfim. Marco, Fala, Sayane. você tem noção do que a sua palavra repercute? Você tem ideia do que quando você fala, você pensa, você toma cuidado, assim, porque é tão... Primeiro que às vezes é distorcido. Às vezes, sempre. Não, e também muitas vezes o que você fala, como você falou agora, eu, Marco Feliciano, e às vezes você pode dar um outro efeito no outro ser humano por não ter uma visibilidade, por não ter amor no coração, por não ter um caminho assim da fé. Você tem essa noção? Tem, veja só, eu sou um pastor. Um pastor é aquele que dá a vida pela sua ovelha, se preciso for. Eu ajudo pessoas ao redor do mundo desde... Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Se você entrar no meu Facebook hoje, eu tenho lá 2.100.000 pessoas que me seguem.
Isso só por uma ferramenta. Eu tenho Mas 20 peraí. Deixa eu terminar de dizer. 20 milhões de DVDs esparramados. Eu nunca pratiquei ódio. Eu desafio alguém a procurar na minha ficha algum dia que eu levantei a mão para alguém, que eu levantei a voz para alguém. Deixa eu terminar de dizer. Lógico. Todas as vezes que a mídia expôs a minha imagem, a mídia foi infeliz, porque ela entrou dentro do meu culto, que o culto é protegido por lei, onde eu estou falando para os meus fiéis, onde eu estou falando para pessoas que me ouvem. Mas a sua palavra e aí lá é diferente? Não. Como assim? A sua palavra lá, ela é diferente. Ela não poderia ser proferida fora Veja dele? só, quando eu chego para o meu público e digo assim, moço, não pratique sexo antes do casamento, porque é pecado, porque está escrito na Bíblia, o meu público compreende. Quando isso extrapola Mesmo e sai você de já lá tendo pra cá, feito, né? quando verdade. isso sai de lá para fora, cria outra história. Quando eu digo Entendi. dentro da minha igreja, olha, sobre o casamento, ou sobre qualquer coisa, lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Eu fui julgado por coisas que eu falei há 22 anos atrás. Quando quiseram me rotular, pegaram coisas, DVDs gravados dentro de igreja, para o meu segmento. Tiraram meia dúzia de palavras e colocaram para cá, distorceram. Vocês sofrem isso, todas vocês Você estão é aqui, um pai com muito exceção de rígido, você, que eu né? não- Espera um pouquinho expor. só. Tamis. Todos vocês já sofreram preconceito, vocês sabem o que é isso. Dá um tempo aí, A sei- mídia já distorceu vocês quantas vezes? É verdade. Bom, eu vou falar de um produto aqui. Ai, 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 ai. Tá Pastor, Oi, seu Raul. até que não estão bombardeando muito, né? Coitado dele, tá assim. Mas não tá, não. Só a Tami que gosta de soltar umas bombinhas de vez em quando. Fala aí, Tami, faz uma pergunta. Eu tenho que falar só o que ele quer ouvir. Mas Não, tudo não bem. quer ouvir, não. Você pensa um dia em casar? Eu penso. E ele pode casar você. Nossa, acho difícil. Não, não quero botar fogo em nada, mas acho pouco provável. Mas não tem só ele pra fazer Lógico essa... que não. Ô, Óbvio que deputado, não. vai me desculpar, mas eu vou falar desse vídeo. Deixa ele falar. Fala lá. Ah, vai falar ela. É o Lá. que ele Ela, ele ou ela ali? Tami. Ele já sofreu bullying na infância dele, né? Que ele diz que ele sofria bullying e tal. Então, talvez você saiba o que é você ser motivo de chacota de alguém, ou você ser agredido na escola, ou você, enfim, você passar por uma situação de preconceito que é muito ruim. Você tem noção do que crianças que nascem homossexuais, aí eu vou falar como eu que nasci assim, você tem ideia o que torna a vida dessa pessoa quando você emana essa intolerância das pessoas? Como a Lígia falou, que você tem um público muito grande, um alcance muito grande da sua palavra. Eu tenho porque Por eu que lido com não? pessoas Por que assim. não emanar o amor? Porque pecador, Mas eu emano o pecador, amor. deixa eu só terminar para Nenhum você deles responder. nunca foi Deixa eu proibido só de entrar terminar num para você culto. responder. Não, porque você Quem usa não foi frase de proibido? efeito e você joga as Deixa pessoas só contra Deixa ele terminar. Fala, Você Xande. pede para você terminar sua frase, eu não posso terminar a minha. Ah, então tá. Tome. Ele corta o raciocínio que é para você até não me continuar desculpa onde aquela hora você que eu tá. me excedi, me perdoa, tá? Me comoveu de novo. Corta o raciocínio que a professora me pergunta. Enfim, você sabe como é sofrer preconceito e sofrer bullying. Por que não emanar o amor e ensinar as pessoas a amar uns aos outros, diferente da sua diferença, diferente da sua crença, indiferente É o do que maior for. preceito cristão, Só né, de amar todos. a pessoa, uns aos outros, porque pecador todos nós somos. Você já transou Sim. antes do casamento, você tem a vaidade que também é um pecado, todos nós somos pecadores. Então por que não só emanar o amor? Mas em que momento eu deixei de emanar o amor? Quando eu expressei a minha opinião? Não, quando você quando eu não disse acha... que a sua- acha- é a minha sua opinião. expressão licença, Tânia. Eu Acho. expresso meu amor de outra forma. Você Mas tá é ainda voltando no aceitar a expressão assunto. dos outros. Acho que é Mas isso que eu ela ace- quer dizer. Mas você eu falou não que você nunca agredi ela expulsou até- ninguém de um culto, nunca. Mas homossexuais Mas não teve o beijo foram lá? expulsos. Explico, Não, mas, ó, explico. Eu já sei o que você vai falar, que é o seu Explico, espaço e ali explico. não é aceito. Dentro Mas será... da igreja, duas Ok. pessoas tirarem a roupa e se beijar num Mas culto. será que eu vi. precisava Mas aí eu pedir? concordo Achei também. um Não tem pra que absurdo. fazer Mas isso. será Eu protegi Só um as momento, meninas. só um Absurdo, momento. achei um Eu absurdo. não discordo Mas então que é você... normal eu estar Tome! na padaria e me Eu tirarem da concordo. padaria. Não, mas ele vai falar que é no culto Não dele. é isso Não, que mas eu tava na aconteceu. padaria e Só me tiraram não foi da isso que padaria. Mas só uma aconteceu. coisa. Não, mas Será aí que Oi, vamos botar ordem Peraí, na seu Raul. casa. Mas talvez, Você vai será que não falar? dava para Você pedir viu isso, para que ela Val? se Você retirasse? sabe? Você viu isso? Sem Não, não chamar a polícia? Porque quando a gente chama a polícia e incita, eu digo, às vezes no clamor,
da palavra. Você, não sei o quão intencional, tô considerando a hipótese de, de fato, não ser intencional. Mas é uma consequência. Quando você clama, você está num lugar de destaque. Quando você conclama em nome de alguma coisa, para fiéis que estão te ouvindo, o saldo disso junto, a responsabilidade que vem com isso, a mensagem subjetiva, é de intolerância. Então, eu acho que é nesse momento que eu consigo chegar no respeito da sua fé, da sua visão. Muito embora ela seja completamente oposta à minha. Mas o que é difícil de eu entender é a falta da aceitação, como eu estou aceitando te ouvir, aceitar o posicionamento do outro, entendeu? Que pensa diferente. Acho que é isso um pouco. Penélope, é crime você atrapalhar uma reunião religiosa. Código Penal, artigo 208. Mas e o amor? Vilipendiar, não importa o que seja. O amor não é lei. Você tá tem crianças, você tem crianças, você tem velhos. Eu tô dizendo que não era pra ele pedir pra sair. É só não pedir pra polícia expulsar. O início da reunião... O início da reunião, o líder da reunião disse, olha, a polícia está aqui, ninguém faça isso, aqui não é lugar. As meninas foram avisadas. Elas foram com o intuito, é isso que você está dizendo? Exatamente, tiraram a roupa. É palhaçada. Não, tira a roupa. Não, mas aí eu protegi elas da multidão. Se fica Fala uma por vez, então vai dar um balaio na sua aqui. igreja? Deixa eu mudar de assunto. Deve ter inúmeros. Fala uma coisa pra gente. Fala Você como pai, você é muito rígido. De maneira alguma. Você está preparando ciumento. suas filhas para o mundo. Estou, minha Porque filha mais o velha mundo... está namorando, inclusive. O mundo tá aí. E aí, como é que é? Ela tem os princípios. Eu apliquei os princípios na Você vida dela. ensinou. É bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não se desviará dele. Então eu tenho tranquilidade com as minhas filhas. Extrema Peraí, tranquilidade. Ô, pastor, tem um vídeo seu que eu tenho que falar desse vídeo. Você pedindo doações e você fala assim: Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Como ele vai pedir milagre para Deus e Deus não vai atender? Então, assim, Deus não atende quem não dá a senha do cartão? Que história é essa? Você assistiu o vídeo? A frase é, Não, é eu a não última assisti, me vez. A passaram frase é isso. assim, ó, Val. É a última vez que eu falo. Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir o milagre para Deus e Deus não vai não. dar. Aí Vai falar que Deus é ruim. Posso falar? Aí é Não. sacanagem, Peraí, pastor. deixa ele falar. Tranquilo. Aí é sacanagem. Tranquilo. Deixa ele responder. Mas foi uma brincadeira que ele fez. Deixa ele responder, Tommy. Pegadinha do malandro. Aquele Deus é pra evento... todo mundo, pra Fala, rico, pra fala, pobre, pra Aquele fala, evento- pastor. Esse momento Dá é pra ele pastor. falar? É isso que eu tô falando, fala. Tô dizendo pra Nossa ele falar. Senhora, Aquele amanhã é o evento. Dia Internacional das Eu tô Mulheres. dizendo pra ele falar. Deixa ele falar. Fala, pastor. Aquele evento não era na minha igreja, era um evento missionário. Assim como existe o Teleton, que as pessoas vão ligando e ofertando e mandando dinheiro para ajudar a cuidar de crianças. Aquele evento cuida de 1.170 famílias fora do Brasil e estávamos naquele momento levantando, angariando fundo para a reconstrução de Mas o templos no Teleton não fala Haiti. que Deus não é No Haiti. Nós estamos levantando ofertas para o Haiti. Como a Tami mesmo leu, eu quero até agradecer ela, porque disse, pela última vez, a pessoa colocou o cartão dentro da salva e eu pedi para que ela viesse pegar o cartão 2, 3, 4 vezes. E foi qualquer um que assiste o vídeo vai ver que é só uma brincadeira. Não tem dificuldade nenhuma em contar isso. Você é um cara bem-humorado? Pegadinha do malandro. Você se considera um cara bem-humorado? Conto piada, gosto de sorrir. E você é politicamente incorreto em algum momento? Eu já fui mais, hoje eu tenho que ser mais equilibrado. Né, Não, pela não pra postura. ele, na visão dele. Porque, ó, desculpa, eu sou católica, eu sempre frequento a igreja, lá o padre não fica pedindo dinheiro pra mim, falando que Deus não vai ser bom Não tem o comigo. dízimo na igreja Depende, católica. né? Não, nunca. Na católica. Olha, eu Depende do já padre. fui O padre Marcelo pobrinha. Rossi, para construir aquela mega templo dele, ele pediu muito E dinheiro. o templo de ajudou. vocês lá, bilionário? Esse não é meu, querido. Ai, mas tá Vocês na entraram num religião. detalhe aí que o dízimo é correto. Eu acho que é. Agora, a pessoa não exigir, É não isso. obrigar, Isso, não, o dízimo é, correto. voluntário, é isso que o Porque senhor quer dizer, que é as voluntário. pessoas que vão na igreja, Isso. desculpa, eu já fui em várias igrejas, você repara, a pessoa que vai na igreja, ela quer sentar numa poltrona, ela quer ir num banheiro decente, ela quer tomar uma água, ela quer ter tudo bonito. Aquilo lá custa dinheiro. Cai do O céu. pastor tem que se vestir, ele tem família Se para cuidar. alimentar. O dízimo é correto. Verdade. Tem que dar o dízimo. Verdade. Não adianta.
Isso eu concordo, mas não que o seu Obrigado, milagre senhor. vai ser maior que o meu Não. se você doar 50 e eu 10. E também não obrigação. Você Tem que não doar, querendo- Você pode. Você não querendo doar o dízimo, pode. não tem problema. Deus sabe se você não tem para doar. Agora, se você tem, Também e se, né, eu não vou dar o meu, mas que as bênçãos Não, mas a do história é da pastor, verdade. que Deus É a abençoe verdade. todo mundo. Não, a bênção do pastor não, eu quero Mas a é a bênção de Deus. verdade. Mas essa é a verdade. O pastor é um homem que erra assim como todos os outros. Mas ele tem uma força espiritual também. claro. Porque se eles não tivessem, não teria É o dom milhares da de oratória. pessoas seguindo o pastor. Obrigado, senhor Raul. Olha, ela puxou um assunto interessante no começo, viu, pastor? Ela puxou um assunto interessante, viu, pastor? Vocês deram uma água hoje meio esquisita para Penélope, ó. É sempre. Eu sou Dom- sempre. A minha neta, nasceu a minha neta. No decorrer, a minha filha fez uma promessa que ia fazer, que a minha neta seria batizada na igreja São Judas, que é abençoada por Deus lá em São Judas Tadeu, lá no Jabaquara. E ela queria que só batizasse. Aí houve a separação do meu genro com a minha filha. E eu fui lá para batizar minha neta. Não quiseram batizar. Eles não deixaram, o padre não aceitou. E eu fui 1, 2, 3, 4. Eu não deixei de ser E o católica padre por não. isso. Aí eu falei assim, meu Eu filho, entendi. o padre foi até de uma simpatia muito grande, mas teve uma que falou, não, eu vou batizar. Aí depois foi contra. Eu falei, vamos batizar no outro. Aí até o padre Marcelo Rossi falou, não tem problema não, eu batizo. É O Fábio, querido. o Fábio também batiza. Quem Bela. batizou meu filho foi o padre Lazinho, querido da Não Santa tem Efigênia. esse Maravilhoso. problema. Eu acho que isso não existe mais. Não existe. Com essa progressão, esse monstro sagrado que está acontecendo aí, de todo mundo, não vou dizer nem evangélico, mas colocar Jesus no coração, porque não é eu sou de qualquer religião, o problema é se Jesus está com você. Verdade. Jesus está dentro de você. Esse acabou, eu acho que deve ter terminado esse negócio aí de não batizar. Porque você pode fazer o que você quiser. Muitos Se casais vão Jesus separar. estiver com você, você vai vencer. Maldade que você fizer para os outros, você Volta vai pra pagar. você. Pra você, Exatamente. É verdade. Última rodada? Então vamos lá, começa você. Essa começa e termina, hein? Cuidado. Vai. O quê? Eu? Você. Eu deixo pro final, Tá bom, você, Sayeg. Eu gostaria, assim, que entender se, com esse dom da palavra que você nasceu, e com tudo que você já passou, as agressões, as polêmicas, eu queria saber se você agora está pensando, mudou, e vai usar esse dom sempre, eu sei que para o bem e para o amor, e para Valeu a pena. porque tudo é aprendizado, não é? Com certeza, Lídia. Obrigado pela sua pergunta. O ser humano, ele erra tentando acertar às vezes. Das coisas, dos meus posicionamentos cristãos, eu não abro mão de nenhum deles. Jamais vou abrir mão. Né? Um dia desse alguém falou assim, pastor, mas Jesus andou do lado das prostitutas. Teve até alguém que queria matar uma prostituta e ele foi lá e socorreu ela. É verdade. Eu disse, exatamente, ele fez isso, só que ele deu um conselho para ela. Ele disse, vai e não peques mais. Mas, Marco, É exatamente o que a gente faz. Eu não quero te como interromper. pastor, como ser humano, eu amo a paz, eu amo o amor. E se eu puder ajudar as pessoas, quanto mais eu puder. Agora, posicionamentos são muito pessoais. Eu aprendi algumas coisas na vida. E isso eu não posso jamais mudar eles. eu não quero te interromper, apenas completar seu pensamento. Mas se você tem o dom da palavra, será que o jeito de você falar... Então, assim, não vou abrir mão dos meus pensamentos cristãos. Será que o jeito, se você mudasse o seu jeito de colocar as palavras, como hoje, eu como deputado penso assim, eu como Marco Feliciano penso assim, eu como pastor devo explicar a vocês o que diz na Bíblia. Você não acha que dessa forma
as coisas iam, assim, ter um... Eu não fui agressivo em nenhum momento, minhas palavras são brandas. Acho que deu para perceber que eu sou uma pessoa equilibrada. Eu acho que foi isso que me fez conquistar de novo a atenção no Brasil, porque eu passei por muitos perrengues e hoje as pessoas param para me ouvir, exatamente porque viram que eu tenho equilíbrio. Tendo equilíbrio, eu posso falar, como eu te disse, eu não agredi ninguém. Princípios são inegociáveis. Os homossexuais, que talvez seja o grande turma que tem esse ódio rancoroso dentro do coração comigo, eu convido vocês a qualquer hora para debaterem comigo, para estarem no meu gabinete, para sentar comigo, para conversarmos, tentar construir uma ponte. Minha igreja está aberta, a minha casa está aberta, minha família está aberta. Eu nunca pratiquei o mal. É isso que eu quero deixar bem claro. Penélope, você, Ai, gente, rapidinho, estamos chegando ao final, mas vamos lá. Mas é fogo. Eu vi um vídeo que eu vou ter que contar. Tô eu fazendo a pauta. Não, desculpa, mas é porque é do Raul. Não faz essa cara. Eu tô fazendo a pauta pra poder te entrevistar. Fuçando coisas. E daí, de repente, eu vejo um vídeo seu falando que você tinha visto, que Deus tinha dito pra você, que no programa do Raul Gil que você estava vendo. Como você está vendo esse engodo de Satanás? Chamou o seu programa de engodo do Satanás. Foi. Pastor, Que isso? como assim? O que ele falou? Ele falou que o programa Raul Gil é um Deus engodo falou de pra Satanás. ele, meu filho, como é que Meu você programa é está o vendo programa isso? mais Esse limpo engodo da de família Satanás. brasileira. É o programa que não imita ninguém, não rouba quadro de ninguém. Muito bem. É o programa que não fica tirando o quadro dos outros para fazer, mudando o nome. É um programa que só tem crianças, esses anjinhos maravilhosos no meu E programa. muitos talentos. Homenagem artista com a família. É isso aí. Agora, cada um pode ver o que quiser, ué. Ele pode ver isso, ele pode achar que eu sou o demônio. Ele pode, mas Deus sabe que eu sou uma pessoa correta. Eu não estou preocupado com o que dizem. Eu estou preocupado com Deus, o que Ele acha de mim. Isso aí e não que é o que os outros acham. Ferrão. Isso é o principal. Enquanto eu tiver sabedoria. essa opinião de achar, eu estou preocupado com o que Deus acha de mim, eu sou o cara mais feliz desse mundo. Perfeito. Posso responder? Pode. Eu até tinha falado com o Raulzinho sobre isso ali atrás. Esse vídeo tem mais ou menos uns 23 anos. Você tá bem diferente. Naquele nele. tempo era um demônio mesmo. Você tá Há muito 23 anos diferente. há 23 anos atrás, senhor Raul, a igreja evangélica proibia a televisão. O senhor lembra disso? Por As quê? mulheres não cortavam cabelo, É. a igreja proibia a televisão. Então houve um tempo E os da minha pastores vida, os atraíram pastores, pra caramba, a gente falava para o nosso público, ele dizia, gente, o pessoal, porque os meninos estavam vindo cantar no seu programa, não cantavam mais na igreja, vinham para cá, gravavam um CD e nunca mais voltavam para a igreja. E a igreja via isso Que com outros culpa que eu olhos. tenho com isso? Nenhum. Pô, Ao mas contrário, naquela época, eu, Raul Gil e meu filho, Raul Gil Júnior, nós fomos os precursores a abrir as portas para a música evangélica certeza, por isso- quando ninguém queria música evangélica. Por isso, há uns 3, 4 anos atrás, eu até disse ao Raul, eu mandei uma carta para o seu programa, um e-mail, pedindo ao senhor desculpa por tudo que eu havia falado. Muito bem. E parabenizando o senhor pelo trabalho que o senhor tem feito. Isso é postura. Valeu. Isso é postura. Sabe o que é isso? Sabe o que você viu? É o que eu acabei de falar. É que Deus mostrou para você que eu não sou aquilo que você pensava. Por isso Com eu me certeza. preocupo é com ele, não com o pessoal. Sou eu agora, também fica por último. Aproveitando que amanhã é Dia Internacional da Mulher, pastor, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mães, inclusive aquelas que têm filhos homossexuais, que sofrem preconceito, que já apanharam, que você deixe uma mensagem para elas ali que estão nos assistindo. Para você que é mulher, vou usar uma história da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, eu me lembro quando eu fazia seminário, e um dia numa sala de aula, um aluno foi muito indecoroso porque ele fez uma piada. A piada foi essa. Quando Deus fez o mundo, no 6º dia ele terminou e no 7º descansou. Qual foi a última criação de Deus? E aí, os seminaristas, todos nós levantamos dizendo, foi a mulher. E aquele infeliz disse assim, Deus fez a mulher por último, por quê? E ele deu a palavra dele, que era para a mulher não dar palpite na criação. Todo mundo riu, eu pedi a palavra porque eu fui criado com uma mulher.
Minha mãe sozinha me criou. Me levando para a creche. Minha mãe não sabe ler nem escrever, e tudo que eu tenho devo a dona Lúcia, que está me assistindo agora, de um filho de quem ela tem muito orgulho. E eu disse assim, eu acho que eu tenho um outro pensamento. E o professor disse, qual é o seu pensamento? Eu disse, Deus fez a mulher por último, porque todo grande artista primeiro faz um rascunho. Depois ele faz a obra principal e completa a obra. E a mulher é a principal obra que Deus fez. Assim. Aí nós encerramos. Sobreviveu. Pode vir para cá vocês quatro. Gostei da definição, nós somos perfeitos. Terminamos assim nessa definição aí. Não sai daí, que agora nós vamos fazer uma pequena homenagem à grande dama da televisão brasileira, épica.